Quem já viu essa passagem sobre entregar o nosso Isaac, né? Quando Abraão, quando Deus pediu para Abraão, oi, entregar o filho. E eu me lembro de quando Deus entrou na nossa vida, ele nos pediu, ele nos pediu o restaurante, para nós entregarmos o restaurante. Ele nos pediu para negar uma vida passada que nós tínhamos. E eu vejo muitas pessoas que existem algumas resistências em caminhar com Deus, porque tem medo das coisas que Deus vai lhes pedir. Não sei se a Marinês está aqui. A Marinês é uma pessoa que falava, né, para nós. Eu tenho medo do que Deus vai me pedir. Aí eu te pergunto, por que que a gente tem medo do que Deus vai pedir pra gente? E, na verdade, quando eu pensei em trazer sobre Isaac, na verdade, Isaac ele representa todos os nossos apegos, né? Gênesis 22 começa lá, na verdade, em Gênesis 12, e eu vou ler aqui para vocês. O chamado de Abraão. Eu quero que você, quando lê o chamado de Abraão, você pense assim, ó, no meu caso, o chamado de Bruna. Qual o seu nome? Eu não conheço o nome de todos vocês, mas coloca assim um nome, a mão no peito. Coloca você, a mão no peito. Ai, meu Deus. Eles colocaram uma florzinha aqui, gente, e uma água aqui agora. Coloca assim a mão no peito e fala assim, ó, o chamado de Bruna. O seu nome agora? Alexandre. Pois é, o chamado de Bruna. E aí então o Senhor disse: saia da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Olha só. Saia da tua terra. Bruna, saia da tua terra. Alexandre, saia da tua terra. Saia da tua parentela. Saia do meio, saia dos teus parentes, da casa do teu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. O que que significa aqui? Saia da tua terra. A tua terra é o teu lugar de segurança. O teu lugar de segurança, a tua terra é a tua cultura. Vocês são de onde aqui? De que lugar do Brasil vocês são? São Paulo, Porto Alegre, Bahia. Quando? Goiânia, Pernambuco. Então, olha só, o gaúcho nasceu com o chimarrão. O goiano nasceu com a pamonha. Ó, a Silvia, ele tomando chimarrão dela. Então, o que que significa aqui, ó? Sair da tua terra. A tua terra, ela representa a tua cultura. Representa o chimarrão da Silvia, representa os gostos que a gente está acostumado, representa as tradições que a gente está acostumado. Agora, por exemplo, em junho, lá no Nordeste, tá que tá de São João, né? Só é São João. Vocês sabem, a gente não vai entrar nisso, mas sabe o significado das festas juninas, né? Então, qual é a tua terra da qual você tem que sair? Não necessariamente Deus está falando aqui no caso, para o nosso caso, sobre algo literal de você sair literalmente do seu estado e ter que ir para outro. Talvez sim, mas talvez não. Aqui, sair da tua terra é os desapegos a essa segurança que é cultural. Como é? Eu vi que vocês gravaram um vídeo falando inglês. Como é aprender uma outra língua? Como é comer uma comida diferente da qual você está acostumado? Eu vejo que tem pessoas às vezes que falam assim: ah, eu não como isso. Pois é, sair da tua terra é da tua segurança, das coisas da qual você conhece. E se lá nessa terra nova, tudo que tiver para comer é esse negócio que você torce o nariz e diz: não como. Então, esse eu do qual a gente conhece, esse eu chamado Bruna, esse eu chamado Bruna, ela nasceu no Pará, tem um pai sergipano, tem uma mãe goiana.
E eu cresci meio que tendo que sair dessa minha terra o tempo todo. Então, o meu pai dessa terra, dessa realidade, meus pais me ensinaram a provar muitos sabores. E não é à toa que Deus ter me ensinado esse nível de desapego, ensina muitos de vocês aqui. Principalmente, especificamente as mulheres, né, que participam comigo da jornada. Ontem eu e a Silvia, a gente foi lá em Sorocaba e assim que a gente entrou no shopping, eu olhei assim, tinha um restaurante japonês, mais tradicional assim, que não é o japonês que a gente conhece, que é só sushi, né, daquela forma. E aí eu falei, Silvia, vamos comer um lamen, vamos comer um negócio diferente. E aí eu olhei depois pra Silvia e falei assim, é bom, né? Conhecer sabores novos. Então, uma pessoa que ela não sai da sua terra, ela é extremamente limitada. Limitada nos sabores. E eu não tô falando de gosto, gosto que vem da boca, é dos sabores da vida. Quando eu conheci o meu marido, conheci o Denis também não tinha saído do Rio Grande do Sul. Olha, a essa altura da vida. Ele já tinha ido ali em Santa Catarina, mas só. Então, o meu marido era gaúcho, gaúcho, gaúcho. Raiz gaúcho. E olha só, meu Deus, foi conhecer uma mulher, filha de piloto, que ama conhecer novos sabores. Já viajei muito, já saí do Brasil muitas vezes e eu acho que esse, talvez só o Mato Grosso do Sul. Eu não tenho muito conhecimento sobre os estados com relação a ir lá, mas culinariamente falando, meu Deus. Conheço todos. Eu amo o açaí do Pará, eu amo o pato no tucupi, eu amo o pirarucu. Quando eu vou lá em Sergipe, eu amo comer camarão, eu amo peixe. Quando eu vou na Bahia, eu amo comer acarajé. Quando eu vou no Rio Grande do Sul, eu amo comer churrasco. Quando eu vou no Rio de Janeiro, eu amo comer uns. Ele tem uns petiscos, assim, uns bolinhos que. Bolinho de feijoada, bolinho de bacalhau. Isso é aprender a sair da tua terra. Às vezes a gente acha que as coisas que a gente conhece é tudo. Ô gaúcho, o Rio Grande do Sul não é tudo. Ô goiano, o Goiás não é tudo. Já pensou se o goiano, em todo lugar do mundo que fosse, quisesse levar a sua pamonha no bolso? Já pensou quantos sabores, gente, eu não tô falando de comida, tá? Quantos sabores existem por aí do qual a gente torce o nariz? Quantos povos existem por aí do qual a gente torce o nariz? Quantas pessoas existem por aí que a gente torce o nariz? Então, lá no retiro, as mulheres quando estão comigo, o tempo de mesa não é um tempo onde a gente está ali comendo, é um tempo de experienciar. Então, para a gente se desapegar dessa segurança que temos na nossa terra, ó, esse corpo aqui é uma terra. Esse corpo aqui, ele é uma terra. Essa cultura que foi implantada em mim, ela gera não só identificação, como extremo apego. Extremo apego. E quanto mais apegada eu sou a mim mesmo, mais egoísta, mais dentro do ego eu estou. E mais dificuldade eu tenho de olhar para uma terra diferente da minha e desejar ardentemente amar e respeitar a tua história, seja ela qual for. Às vezes a gente olha para uma pessoa que errou na vida e a gente olha para ela e fala assim: essa terra não presta. Como assim? Essa terra não presta? Essa terra ela nasceu
de um pai e de uma mãe diferente da sua, viveu experiências diferentes da sua, passou por dores que talvez você não conheça. As experiências que a gente vive, ou ela amansa a gente, ou ela surta a gente. Então tem pessoas que são passivas, mansa, não tem muita força de vida, entende que ser manso assim é ser bom. E aí no dia que vem um cara, um assassino pra cima da tua família, cadê a tua força? Ou uma pessoa que é extremamente abusiva ou extremamente enérgica. Às vezes uma pessoa tão assim chega perto de uma pessoa bem calma, aquilo também fere, às vezes o tom de voz fere, o, só de estar perto incomoda. E a gente tem muita dificuldade de lidar com a diferença, de lidar com um tom de voz diferente, de lidar com crenças diferentes, porque nós somos pessoas que não saímos da nossa terra. As próprias crenças nascem de uma natureza de se tornar uma bolha. Eu gosto demais de olhar para essa realidade assim, pensando no ponto de partida que é cultural. A gente tem sotaque diferente. E aí eu te pergunto, o que te faz não gostar de determinado sotaque? O que que é um sotaque para você atribuir não gostar? Por que dentro do teu coração existe um não gostar de alguma coisa? Eu acho que a gente deveria aprender a gostar de todas as coisas. Gostar de todas as coisas não é. Vou dar um exemplo que eu sempre dou da banana. E eu volto a dizer, não tô falando de comida. Eu odiava banana. Eu odiava banana porque até hoje eu me lembro de uma vez que a minha mãe me fez comer banana. Era banana, aquela fritinha assim, sabe? Banana da terra fritinha. E ela falou: você só sai dessa mesa depois que você comer banana. E, ou seja, eu tive uma experiência ruim com a banana. Então eu atribuí aquela pressão, aquela obrigação, aquele sabor. Eu passei a minha vida não gostando de banana. Eu me lembro até da textura da banana naquele dia. E por conta disso eu disse, eu não gosto de banana, aquela textura na boca meio papenta. Só que a Bruna cresceu e mesmo não comendo banana, chegou um dia que eu falei assim, eu não vou perder para uma banana. E aí eu aprendi a comer banana. Eu rejeitava banana, abacate por conta da textura, até descobrir que, meu Deus, eu amo guacamole. Eu não gostava de abacate, por exemplo, com açúcar, mas abacate salgado eu amo. Então, imagine se eu tivesse apegada a uma experiência. Não foi ninguém que veio falar, você tem que superar os seus gostos sobre isso, sobre aquilo. Eu escolhi. A Bruna mudou. Então, olha só, as coisas que eu menos gostava era abacate e banana. Agora pergunta pra mim, quais são as coisas que eu mais gosto? Quais são as coisas que eu mais gosto? Abacate e banana. Se eu for num restaurante, tiver um prato que tiver abacate, é ele que eu vou pedir. Por quê? O sabor que existe na superação, nada paga. O sabor que existe da superação, nada paga. Então hoje, quando eu como banana e abacate, eu não tô comendo banana e abacate. Eu tô ali me alimentando da minha própria superação. E aí você tá falando, nossa, mas o que que tem a ver a Bruna falando de banana e abacate?
Se você não consegue superar um abacate, uma banana, quando que você acha que você vai superar uma pessoa? Olha que a banana e o abacate não fala, não xinga, não gera nada, é só um sabor. Quem tem sido a banana e o abacate na sua vida? Então, saia da sua terra, é sair da sua natureza, que te gera segurança e que gera alta identificação. Aí agora eu te pergunto, vamos lá, Bruna, saia da tua terra. Aí agora Deus fala, Bruna, saia do meio dos seus parentes. Saia do meio dos seus parentes. O que significa os seus parentes? Seus parentes significam tudo que lhe causa dependência emocional. Quando a gente nasce, imagine vocês aqui, tá? Vocês estão aqui na minha barriga. Eu sou a mãe de vocês. Só para vocês visualizarem eu aqui na frente de vocês. Vocês estão dentro da minha barriga. Eu como e você come. Eu sinto e você sente. Você não sabe que existe um mundo aqui fora. Tudo que existe é o mundo lá dentro. E o mundo lá dentro te alimenta, te cuida. E aí você nasceu. Meu Deus, existe algo aqui fora. E tudo que você conhece aqui fora vai ser te ensinado a partir do que eu, que te pari, que te gestei, vou te ensinar. Então, por exemplo, o filho, não sei se vocês sabem que o filho, até 3 meses de vida, ele entende que ele é parte do corpo da mãe. Literalmente mesmo, assim, como um braço, como uma cabeça, tudo, imagine, tudo foi aquele ambiente interno. Então, quando ele sai, ele tem alta identificação com essa mãe, ele não se vê como um corpo separado, ele se vê como parte desse corpo. Então, sair da casa dos seus pais é observar essa dependência emocional. A gente acha que dependência emocional são só as coisas ruins atribuídas à dependência, mas todos nós temos uma natureza de dependência da qual a gente sequer tem consciência e discernimento sobre isso. Na última aula que eu dei para as mulheres na Jornada da Alma online, né, que a gente começou semana passada, inclusive, quero aqui fazer o convite para vocês. Durante 4 meses, eu vou acompanhar as mulheres que fazem parte do ciclo 4 da Jornada da Alma. Toda semana a gente tem aula do nível de profundidade que só quem tá sabe, né, Cássia? Todas as vezes elas falam na primeira aula: o valor que eu investi já foi pago no que eu aprendi na primeira aula. Então ali a gente fala muito sobre toda essa estrutura, inclusive fisiológica, que me causa o que me causa, que me faz ter a vida que eu tenho. Então, a dependência emocional, ela é muito mais do que o que eu sei sobre o que eu estou ligado e dependente. Cada uma das células do seu corpo tem dependência emocional com o seu lugar de natureza, que é o seu pai e sua mãe. Então, pai é alcoólatra, a chance de eu ser alcoólatra é grande, porque a minha célula veio daquele lugar. Todo mundo que sabe o que é clone, né? Clone é duas partes, né? Foi clonado. Então, é como se você fosse um clone do seu pai e da sua mãe, só que junto. Em vez de ser a sua mãe 2 vezes ou seu pai 2 vezes, é uma terceira pessoa que é a misturinha das duas partes. Então, as suas células pensam como eles pensam, sentem como eles sentem, até que você vai adquirindo uma nova. Então, você sai desse lugar, né, do meio dos teus parentes, pai e mãe. Aí você é inserido numa cultura, ou seja, a tua terra,
E tudo que você entende que é o mundo é aquilo ali. A ótica da qual você vê a realidade, vê o mundo, é algo que parte daquelas experiências. Então, por exemplo, imagine você que mora aqui no Brasil e lá perto das mulheres muçulmanas. Você vai olhar para aquela realidade e falar assim: mas isso não faz sentido? Claro que você anda de biquíni fio dental na praia, e aí quando você chega lá, você vê aquelas mulheres todas cobertas, você aponta, julga, não entende, não. Você vai dizer que não faz sentido. Agora vamos trocar a realidade, vamos pegar ela e vamos trazer aqui, pede, vamos tirar a roupa dela e botar ela quase pelada ali dentro, né, em outro lugar. O próprio corpo sente antes de você pensar. Seu coração dispara, você começa a suar. Dentro das experiências que você vive, você sente sensações diferentes. Tem mulheres que, se colocar ela cara a cara com um homem, ela vai passar mal. Então, por que que muitas mulheres falam que nenhum homem presta? Como é para vocês, homens, aqui, imaginar que você não presta? Pois é, tem mulheres aí que atribuem todos os homens na mesma categoria. Eu vou te falar, o meu marido presta e presta muito. Meu marido presta e presta muito. Se você teve experiências ruins com homens, a gente pode resolver, a gente pode tratar, a gente pode olhar para isso. Mas o mundo, ele não gira em torno do teu umbigo para você achar que a realidade completa é a tua ótica. Então a gente precisa querer fazer esses movimentos. E saia da casa do seu pai. Então a gente sai da sua terra, sai dos seus parentes e da casa do seu pai. A casa do seu pai é um lugar de identidade. A natureza carnal, ela nasce da identidade que você atribuiu a partir dos seus pais. E aí ele diz: vá para a terra que eu lhe mostrarei. Olha só, eu não te mostrei ainda. Nem que você imagine com toda a sua capacidade, você vai poder discernir qual é essa terra que eu lhe mostrarei. Então agora imagine uma mulher ferida, que teve referências masculinas péssimas, que todos os seus relacionamentos foram péssimos. Se Deus fala, vá para a terra que eu lhe mostrarei, no sentido de ser um bom relacionamento. Deixa eu te falar, a maioria das mulheres não ia dar certo com meu marido. Esse tipo de mulher não daria certo com meu marido. Meu marido não ia te fazer se sentir com ciúmes. Meu marido não ia te fazer se sentir insegura. Meu marido não ia fazer você se sentir o que a maioria dos outros homens fez. Então, o seu corpo, a sua fisiologia não iria conseguir reconhecer aquilo como algo natural. Eu passei por esse processo. Quando eu conheci o meu marido, eu nem sabia que eu gostava dele no início, porque ele não me causava o que os outros homens causavam. Então, eu achava que eu não estava apaixonada. Porque aquele turbilhão emocional que todos os homens me fizeram sentir, na verdade, nunca foi amor. Sempre foi o fisiológico do meu corpo reagindo a emoções intensas, igual montanha-russa. Entende? E aí a gente vai chega lá depois. Deixa eu achar aqui.
Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como um holocausto. Eu acho que Abraão ele aprendeu a deixar tudo muitas vezes. E ali existe uma nova natureza do qual Deus pede para ele, que é o próprio fruto. Às vezes você pode pensar na dificuldade de deixar todas as outras coisas. Isaac foi um desejo ardente. Isaac foi o fruto. E aí? A vida na caminhada com Deus, ela é bem estranha. Ela é bem diferente do que a gente está acostumado. Tudo nessa vida faz a gente. Obrigada. Trocar a minha xícara. Eu gosto dessa xícara. Tudo nesse mundo, tudo que é carnal, ele te faz ser apegado e dependente. Tudo, tudo, tudo nesse mundo, tudo aqui faz você ser apegado e dependente. Então, a gente falar, se você é apegado e dependente, quanto mais apegado e dependente a alguma coisa, menos você vai conseguir viver as coisas que são do espírito. Imagine que você abriu, passou a sua vida, abriu uma empresa, ralou muito por aquilo. Meu marido, desde que ele começou a trabalhar, lógico que ele fez muitas coisas, mas a história do meu marido a nível profissional começou num restaurante, lavando prato. Eu quero que você imagine a cena de uma pessoa que lava prato num restaurante e limpava banheiro. Um dia esse cara se tornou dono do restaurante. Imagine o nível de felicidade e satisfação que aquele menino que lavava prato e limpava banheiro passou a ter. Uau! Olha quem eu me tornei! Eu era o menor e me tornei o maior. E aí Deus fala: entrega tudo. Para mim, que saí da minha terra muitas vezes, sair de novo não me incomoda. Mas o meu marido, ele não tinha saído da própria terra física. E Deus também pediu para que ele saísse da terra empresarial, do qual foi tudo na vida dele. Meu marido é o homem mais corajoso que eu conheço. Mas até o homem mais corajoso que eu conheço sofre. Não é que ele sofre porque ele não confia em Deus, mas o corpo dele, o fisiológico dele, ele precisa atravessar um processo e o atravessar do processo ele é desafiador. Então, o que que eu quero dizer com isso aqui? Eu falei para as mulheres que o tema seria Deus não quer o seu Isaac. Vocês acham que Deus quer o restaurante? Vocês acham que Deus quer os nossos móveis? Deus não quer nada nosso. Mas ele tira, e nem é que ele tira, ele te convida a deixar para trás. Não é porque ele quer o seu Isaac. Ele quer você. Vitória, ele quer você. Eliara, ele quer você. Luana, ele quer você. Gisele, ele quer você. Só que tudo que você é apegada te tira dele. Quem é mãe aí? Pois é. Imagine o amor que você tem por essa criaturinha. Deixa eu te dizer, você
é de Deus e o seu filho é de Deus também. Consegue pensar assim, ó? Esse filho não é meu, esse filho é de Deus. Consegue? Seu trabalho não é seu trabalho é de Deus. A sua esposa não é sua, ela é de Deus. Seu filho não é seu, é de Deus. Nada é seu. Vou te mostrar como o eu faz você sofrer. Presta atenção comigo. De quem que é esse celular? Meu, se alguém me roubar, eu vou entrar em crise? Quero que você imagine o seu celular. Roubaram o seu celular. Você vai entrar em crise. Meu Deus, todo o meu trabalho estava ali, e isso e aquilo, além do bem material. Você não entra em crise? Agora eu te falar assim, ó. ahn, Marina, roubaram o celular de um amigo meu que mora lá no Japão. Ou até assim, ó, roubaram meu celular. Já não dói mais. Quanto dói se for o seu celular? Então, olha as emoções que o eu te faz viver, te faz sentir. Se a minha mãe morrer, eu vou sofrer. Mas agora, se a mãe da Cris morrer, eu vou sentir menos, porque não é a minha, mas vou sentir, porque a Cris é uma pessoa especial para mim. E então eu vou sentir a dor dela, mas não é a minha dor, porque a minha dor dói mais. Agora morreu a mãe de um desconhecido. Deixa eu te falar, não faz nem cosquinha. Então, o seu problema é com a morte? Não. O seu problema é o seu apego. Vocês estão me acompanhando? Então, quando é dito sobre se tornar uma nova criatura, viver a renovação da mente, eu apontei para cá porque a gente tem um quadro aqui na nossa sala que para nós não existe nascer de novo, sem entender isso aqui numa profundidade absurda que é Romanos 12:2, que é a gente desapegar de toda a nossa forma de ser. Gente, o seu corpo te gera emoções. Se tornar uma nova criatura é sentir as emoções, mas ter olhos para ver a partir do olhar de Deus em você, que é o Espírito Santo que habita o seu corpo. Então, se eu tô em crise, eu tô sentindo, olha só, o meu corpo tá em crise, o meu corpo tá surtando aqui. Mas eu olho essa realidade a partir dos olhos de quem? Os olhos da Bruna ou os olhos de Deus que habita em mim através do Espírito Santo? Então, se tornar uma nova criatura é conseguir ver de forma separada eu, Deus, mas Deus em mim. Então, eu vou entrar em crise, eu vou viver as coisas, eu vou sentir as dores, eu vou. Mas é reconhecer como se fosse literalmente uma mente diferente, mas dentro de ti. Então, a tua mente vai falar, vai, faz aquilo. E aí o Espírito Santo de Deus e você fala assim, olha só, eu acho que não é muito por aí, não. Vamos por aqui? Só que aí você não confia. Aí você fala, ah, é coisa da minha cabeça. Ué, tu acha que Deus usa a cabeça de quem para falar com você? O mal das pessoas é que elas conseguem ver Deus fora, mas elas não conseguem ver Deus dentro. Por quê? Porque são apegadas. Elas são apegadas. Eu sou essa pessoa. Eu era essa pessoa. Eu era apegada, gente, até aos meus próprios pensamentos. Eu achava que Deus não falava comigo.
Eu achava que eu não era espiritual. Eu achava que eu não sentia nada. O meu eu sou extremamente sensível emocionalmente. E eu era apegada a todas as minhas próprias emoções. Eu era uma com as minhas emoções. Eu era uma com os meus pensamentos. E eu achava que tudo que brotava na minha cabeça era meu. Era meu. Até eu viver esse atravessar e falar assim: olha só, nem tudo que nasce aqui, que tá aqui, é meu. Existe a parte que é minha, existe a parte que é de Deus. E existe até a capacidade espiritual, da qual a gente não tem muito governo, muita gente, que talvez se você aqui estiver sentindo uma ansiedade, daqui a pouco eu tô sentindo ansiedade. Por quê? Porque o nosso espírito, ele não é limitado pelo espaço do meu corpo físico. O nosso espírito, ele toca aqui nessa sala, os nossos espíritos, o nosso campo espiritual, ele está tocando todos vocês. Quando vocês estão ali lutando com aquele soninho que dá em determinado momento, é muito engraçado a gente que tá vendo aqui. Se você tá com sono, o primeiro a pegar sono é o do seu lado. E aí depois quando você vai falar assim, meu Deus, é o amiguinho aqui que tá com sono, deixa eu mudar de lugar. Vou dar um exemplo para vocês. Há um tempo atrás, não sei dizer quanto tempo, se 1 ano, 2 anos, não sei se vocês chegaram a ler uma matéria dessa que tinha estava acontecendo em algumas escolas assim um surto coletivo de ansiedade. Alguém chegou a ler uma matéria dessa? Não. Era tipo assim, um tava ansioso e todo mundo entrava em crise. Era crise física mesmo, assim. Tipo uma ansiedade muito alta de uma vez só. Vocês sabem o nível de sensibilidade que tem as crianças? É altíssimo. Vocês estão querendo educar o filho de vocês a partir do que sai da boca de vocês? Seu filho está sendo educado até quando você está calado. É um campo espiritual que está interagindo assim, ó, constantemente. Você é todo limitado e quer que seu filho seja corajoso? Vem cá. Ele não aprende a partir do que você fala, não. Ele aprende a partir de quem você é. E quem você é, quanto mais na natureza carnal você for, quanto mais você for apegado ao seu cultural, à sua terra, quanto mais apegado você for à sua natureza, pai, mãe, e o que isso lhe causou, quanto mais apegado você for à sua identidade, que é terrena, ao seu fisiológico, à sua mentalidade e às suas emoções, quanto mais fundido com isso você for, menos fundido você vai ser com Deus. Vocês sabem o que significa intimidade? Na Bíblia, intimidade é Iadá. Iadá é fusão, fusão. Então nós, enquanto natureza carnal, nós somos fundidos. Fundido é não tem, a gente fala um com Cristo? Quando nós somos apegados ao carnal, nós somos um com a carne, um com as minhas emoções, um com os meus pensamentos, um com minha cultura, um com as minhas dores. Gente, fundido é de uma forma que você não percebe sequer que tem. Você não percebe sequer que é. Dias atrás eu tava com a Jennifer ali, a esposa do Anthony, na cozinha, e as mulheres que foram minhas alunas e agora estão com a gente de forma mais constante, elas vivem uma pressão o tempo inteiro, porque eu não deixo passar o momento de ensinar e de tirar um véu. E ali a gente estava na cozinha, a Vanessa do Alexandre estava junto, e aí a gente estava explicando para a Vanessa algumas coisas. E aí a gente falou de chimarrão. E eu falei assim, o chimarrão é como um chá. Pra quê? Chimarrão não é chá. Aí a Jennifer, aí eu falei, opa, tem uma guerra aqui. Eu vi a Jennifer ficar de um jeito que eu nunca tinha visto. Gente, era só um chimarrão. Aí eu falei assim, Jennifer, deixa eu te falar uma coisa. Toda erva que você infusiona ela com água, ela tem um nome de chá.
Mas como vocês gaúchos são, olha lá o Lucas, como vocês são muito identificados com a cultura de vocês e das culturas que eu conheci dentro do Brasil, o gaúcho é o mais apegado à sua cultura. Mais apegado, não estou dizendo só na questão de honrar, porque as pessoas acham que viver 100%, 1000% uma cultura é honrar a cultura. Não, isso é apego. Honrar a sua cultura é viver a parte dela sem se fundir com ela. Quer ver como o gaúcho é apegado? O Denis, quando ia lá para Sergipe, ele queria comer só churrasco. Ele queria estar lá na praia, lá, tomando chimarrão. Aham, não, eu tô contando aqui. Então, tipo assim, se você honra a sua cultura, você honra a sua cultura assim, ó. Quando você tá no Rio Grande do Sul, você desfruta daquilo, mas quando você vai para Sergipe, você honra a cultura de Sergipe. Isso é respeitar um povo. Você quer que o mundo inteiro honre a sua, mas você não honra de ninguém? As pessoas querem ser livres, mas não deixam ninguém ser livre? Isso é hipocrisia, gente. Então, olha só, nós somos fundidos um com a carne dentro da nossa percepção da realidade. E não existe se tornar uma nova criatura sem você descaracterizar com isso. E o descaracterizar com isso, gente, é morte. É morte. É a mesma coisa que fazer assim, ó. O John tá ali tomando chimarrão dele, é como falar assim: John, quem é você se eu tirar todos os seus gostos, alimentares? Tipo, tudo que você gosta, assim, só come isso, o chimarrão e tal. Se eu tirar isso de você e tirar assim, ó. É como se ficasse um vazio, né? Porque você não tem referência de outra coisa. E se eu tirasse de você, John, a forma como você trata as mulheres? Mais um vazio. E se eu tirar de você, John, a sua profissão? Sobra o quê? Vamos supor que eu fizesse isso em várias camadas. Sobra o quê, John? Sobra nada. Se você fizer esse exercício, gente, eu tô dizendo isso porque quando eu fui vivendo os meus próprios processos, eu tinha sustos, eu sentia literalmente, senti de verdade a sensação, e a sensação que eu tinha era de que não sobrava nada. E ali eu entendi. Quando não sobra nada, é que eu morri. Deus não vai disputar espaço com o seu apego cultural. Deus não vai disputar espaço com a sua dependência emocional. Deus não vai disputar espaço com a sua identidade, mas Ele anseia ardentemente que você escolha entregar os seus Isaques, porque o fruto que vai nascer disso é poderoso. E quando esse fruto for gerado, e Ele te pedir também, é simplesmente para continuar te ensinando que nada que pode ser retirado é verdadeiramente seu. Nada que lhe pode ser retirado é verdadeiramente seu, nem a sua própria vida. O amor de Deus, ele é tão pleno, completo e perfeito que só quem teve experiência, fusão com Deus, sabe? Eu e meu marido, nós temos um chamado diferente. Eu sei que muitas pessoas são acostumadas a escutarem pregações maravilhosas, e ele não me chamou para ser pregadora. Eu contei uma história sem ficar apoiada na narrativa bíblica da qual vocês e muita gente está acostumado a ter. Tempos atrás, no último Império, o Denis falou isso para vocês, mas só para contextualizar aqui, ele perguntou quem de vocês aqui chegou a partir daquele vídeo, né, que viralizou. Pois é. Um teólogo teve a capacidade de falar que o meu marido iria queimar no inferno. Qual a qualidade de um cristão
que diz que o meu marido. Vocês viram meu marido aqui, não viram? Vocês conhecem meu marido há menos de um mês. Eu olho no rosto aqui de muitas pessoas aqui, ó, a Cássia, a Cris, a Pati, as pessoas que, mulheres aqui que conhecem a gente de mais tempo. Deixa eu falar, se vocês nunca viram meu marido no Império, vocês conhecem meu marido menos do que esses homens que tiveram aqui e chegaram há um mês na nossa vida. O coração do meu marido é gigante. E uma pessoa viu um vídeo, interpretou como ele quis, porque olha só, ele é fundido com a racionalidade teológica da palavra escrita. Ele é fundido, a profissão dele é reagir a reels de pessoas, ou seja, a visão dele é treinada para ver leves e pequenas brechas para que ele entre naquilo ali. O comedião é especialista nisso. Só que a gente sabe quem é Deus. A gente sabe o que ele tem nos pedido. A gente entregou o restaurante, a gente entregou nossos bens materiais, a gente viveu aqui, ó, ui, o chamado que Deus teve para Abraão, Deus teve para nós, Deus tem para você. Saia da tua terra, da tua parentela, vá para a terra que eu lhe mostrarei. Isso é um chamado para todo mundo. Só que as pessoas elas acham que ser uma nova criatura é simplesmente, eu não estou falando simplesmente de uma forma de diminuir, é simplesmente descer as águas e subir. E fim, não existe mais nada a ser feito, existe sim. A renovação da mente, ela é dever seu. E a renovação da mente é uma troca de mentalidade. É eu estar aqui num corpo todo perebento, todo cheio de mazela, reconhecer, sentir, ver. Eu tô vendo meus pensamentos ruins, eu tô sentindo meus sentimentos ruins, mas o espírito que habita a mim é o próprio Espírito Santo de Deus. Com que olhos você enxerga a vida? Vocês estão preparados para desapegar dos seus sentimentos, das suas emoções, das suas dependências, da sua natureza de perceber a vida? Aí talvez você esteja pensando assim, ó. Ah, eu não concordo com o que ela está dizendo. Não é sobre o que eu tô falando, é sobre o seu sentimento de rejeitar e excluir as coisas e de estar cada vez mais apegado ao que é seu. Deus nunca vai conseguir te ministrar se você ficar eliminando o que você acha, o que você não acha, o que é, o que você não é. A gente tem que se despir do ego, do nosso ego, de uma forma tão profunda, para que a gente realmente consiga mergulhar na profundidade, na grandeza que é Deus. Então, por exemplo, tem gente que acha que a forma certa de ensinar é daquele jeito. Então, toda forma de ensinar de outra forma não presta, não serve. Um corpo, ele é feito por partes diferentes. Partes diferentes. Existe a cabeça, que é Cristo. Existe a mão e o braço. Vamos dizer que a mão e o braço seja o evangelista. E as pernas sejam os apóstolos. Agora imagine se a perna entra em crise porque o braço e a mão tá indo numa direção. O problema da igreja de hoje em dia é que uma igreja apostólica não entende a igreja que é mais evangelista, a natureza pastoral. E olha só, não estou falando de cargo. Vocês são filhos? Vocês estão no corpo? O corpo, ele tem alguns segmentos.
Então, todos vocês aqui, alguns vão ser mais pastorais, outros vão ser mais evangelísticos, outros vão ser mais apostólicos. É uma natureza do corpo de Deus. Agora imagine assim, ó, o pastor, a natureza pastoral, e eu não estou falando se você é ou não pastor, não é sobre isso, é sobre uma natureza que faz parte do corpo. Ele cuida de pessoas. Ele cuida assim, ó. É aquele que arrebanha as ovelhas e cuida assim, ó. Ele vai atrás daquela que foi embora e que. Só que um pastor que é apegado, ele nunca vai te deixar ir viver o ide. Ele pensa assim: vinde, vinde, vinde. O vinde é a Deus, vinde a mim. Não a mim, a Deus. Então, se o pastor ele tem apego, ele vai achar que os filhos são dele, não de Deus. Só que o pastor que tem essa natureza né, de acolher, ele nunca vai compreender aquele que tem uma natureza de dar um pé na bunda e falar, vai. O apostólico fala, Crislane, olha só, a gente junto é muito legal, mas, mulher, tu é grande demais pra gente dividir o mesmo espaço. Vai pra lá, eu vou pra cá e a gente alcança mais pessoas. O pastor, ele vai, a natureza pastoral, ela vai entrar em crise com isso. Ela vai dizer, ó, quanto mais junto a gente tiver, melhor vai ser. A gente tá seguro aqui. Só que aí eu te pergunto, você consegue reconhecer qual é a parte do corpo de Cristo que você é? Você consegue desapegar do teu ego, de achar que todo mundo tem a mesma natureza e reconhecer que é necessário pessoas que cuidem, é necessário pessoas que enviam. O meu marido, ele é muito profético e eu sou muito mestre. Eu vou desenhar para vocês como é a nossa vida. Meu marido, ele vai lá no céu e ele vê as coisas. E por muitas vezes ele não consegue me falar o que ele viu, porque é complexo demais. Então ele fica dias sem me contar algumas coisas. O mestre é assim, ó. Imagine que meu marido viu uma casa, certo? Quando eu tô em espírito, eu consigo ver a porta, a janela, o telhado. Eu consigo ver o método para contar para vocês como é a casa que o meu marido viu. Vocês entenderam o que eu falei? Deu para entender o que eu falei? Só que quando a gente não tinha esse entendimento, esse discernimento de quem somos em Deus, eu criticava o meu marido porque ele consegue ir lá e o meu marido me criticava porque eu sou muito estrutural. Então meu marido vê e eu gero estrutura. E aí, para as minhas alunas sabem, eu consigo metodizar todas as coisas de Deus que cabem a mim. Não estou dizendo todas as coisas de Deus, tudo de não. Estou dizendo todas as coisas de Deus que cabem a mim, eu consigo. Eu consigo tornar simples algo complexo. E o lugar que eu mais me sinto amada é quando eu dou aula. É tipo assim, ó, a sensação que eu sinto é de uma satisfação tão grande quando a mensagem ela é concluída e o aprendizado é recebido. Então, se eu tô te ensinando e você tá muito no mental, você não tá no espírito, eu sinto a sensação, gente. É como se a informação batesse na parede e voltasse para mim. Ela volta para mim como se fosse um tapa. Eu falo e ela volta. E eu sinto, é pesada, igual o primeiro dia do retiro, ele é pesado. Quando você baixa a barreira da mente e eu falo e atravessa e você entende, aquilo me gera uma completude e uma sensação que eu não consigo explicar, que eu explodo por dentro. Eu me sinto amada por Deus de uma forma assim tão poderosa, do tipo, Senhor, você tá me dando essa informação. Senhor, você tá me, me usando para ensinar esse nível de profundidade de assunto.
Eu fico imaginando também como deve ser para o profeta quando ele libera uma palavra e a pessoa vai cumprir a palavra. Como deve ser ruim ser um profeta de um povo que não é obediente? Que droga! Imagine vocês aqui são meu povo, eu sou o profeta, eu tenho tanto de Deus para entregar para vocês, mas vocês são tudo apegado, tudo filho de Deus desobediente. Você recebe uma palavra e não faz nada, você recebe uma palavra e não faz nada. Deus te entregou uma palavra para você mudar de cidade e você não faz nada. Deve ser muito ruim ser profeta de um povo desobediente. Para o mestre deve ser muito ruim ser mestre de um povo carnal, lógico e racional. A mensagem, ela sempre vai bater e voltar, bater e voltar. A missão nunca vai ser cumprida. Vocês conseguem ver que a completude das formas de Deus, ela é incrível, ela é perfeita. Então vai ter quem fique, vai ter quem vai ter quem faça coisas diferentes. Mas essas coisas de Deus, elas só acontecem quando a gente desapega. Eu só fisguei o tema de Isaac, nem ministrei um versículo como vocês normalmente conhecem, porque Deus ele quer que eu fale disso aqui de forma nova e natural, porque tem muitas pessoas que rejeitam Jesus e rejeitam a Deus, porque aquela forma específica de ensinar mostra para elas uma ferida delas que é possível tratar, claro, mas é sobre religiosidade. E existe um povo esperando para conhecer o amor de Deus, assim como eu e o Denis. A gente procurou o amor de Deus em todos os lugares. E a gente só não buscava onde ele estava, por conta da religiosidade. Vida, feche os olhos. Dá a mão. Fechem os olhos. Bota a mão assim no seu coração. Pai, ensina-nos a ser obediente como Abraão foi. Ensina-nos a deixar a nossa terra, deixar os nossos pais, deixar a casa dos nossos pais e ir para a terra que o Senhor prometeu a cada um aqui. Nós ainda não sabemos como nós seremos depois que a travessia for completa, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe quem nós somos desde antes da nossa existência. Pai, a gente tem uma mania carnal de achar que a eternidade ela começa depois da morte, mas o Senhor sabe que a eternidade ela começou antes mesmo da gente nascer. Pai, ensina-nos a perceber o tempo da forma como tu percebes. Que a gente não separe passado, presente e futuro, que a gente entenda que tudo é a completude da eternidade se formos seres espirituais. Pai, que a gente possa aprender a governar o nosso corpo a partir de uma renovação da mente que ela acontece todos os dias. Porque a tua misericórdia, ela se renova a cada manhã. Então, que a cada dia a gente tenha uma oportunidade nova de ver as nossas crises internas e, em vez de escolher ver essa crise interna com os nossos olhos que são carnais, interpretar com a nossa mente que é carnal, que a gente possa ver essas crises internas a partir dos teus olhos que habita dentro de nós, a partir de um coração limpo, protegido, renovado, que nesse momento cada uma dessas pessoas aqui que estão na destra, tanto aqui presencial quanto online, Pai, possa receber uma chuva, como se fosse uma água corrente fluida que atravessa o seu corpo e lava especialmente os nossos corações.
Lava os nossos corações de todas as marcas das quais o nosso coração experienciou e da qual nós nos identificamos com aquilo. Que os corações que se tornaram pedra para se proteger possam voltar a bater, porque a proteção ela não é física, a proteção ela é espiritual, ela é invisível. Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado por mais um dia. Obrigado por refletir a potência do qual tem sido nos transformarmos e nos tornarmos um pouco mais parecido contigo. Que esse dia seja poderoso, que o dia de amanhã seja poderoso, que cada dia seja poderoso e que nós possamos chegar a pessoas que rejeitam o teu nome por conta das experiências ruins que tiveram com outras pessoas e que vivam processos verdadeiros, verdadeiros. Que essas pessoas elas possam ser de verdade e reconhecer que todo mundo também é de verdade, mas que a gente precisa aprender a lidar com tudo isso. Obrigado, Jesus. Respira. Enche o teu coração, enche o teu pulmão do sopro da vida. O sopro da vida, ele não aconteceu lá, ele acontece hoje, ele acontece agora. Guilherme, eu quero te dizer que tu é o cara que 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 constrange o nosso coração de uma forma profunda. As pessoas acham que tudo se resume a dinheiro, sabe? As pessoas acham que quem elas são é baseada no valor financeiro que elas têm na conta. Elas são identificadas com o que o mundo ensinou sobre dinheiro. E tu é um cara, Guilherme, que tu nunca deixou faltar nada para que nosso chamado continuasse acontecendo. A minha emoção é de conseguir ver e de conseguir conhecer um nível de servir que constrange. Toda vez que o Guilherme viu a gente um pouco apertado para cumprir as nossas coisas, o Guilherme, a gente dá um jeito, a gente dá um jeito, a gente dá um jeito. Pati, o Júlio também foi e é muito essa pessoa. Quantas vezes, quantas vezes as ofertas que ele fez para outras pessoas estarem aqui foram as ofertas chaves para a gente conseguir pagar os custos do que a gente tinha que fazer. As pessoas acham que a gente faz isso aqui porque a gente quer o dinheiro de vocês. A gente quer o dinheiro da inscrição. Quantas vezes a gente tirou do nosso próprio bolso para vocês estarem aqui? Eu digo não vocês, mas todas as pessoas que já passaram por aqui. O Guilherme tá ali na fábrica, Guilherme. Tô na fábrica aqui. As O pessoas às Guilherme, vezes gente, acham que o Guilherme, ele tá ali, o pai dele tem uma fábrica de móveis e o Guilherme tá ali, ele tá construindo as beliches que a gente vai botar ali nos quartos para que vocês não fiquem mais em barraca, para que a gente possa colocar, fazer o retiro das mulheres aqui, porque quando a gente morava no Rio Grande do Sul, a gente tinha, né, a estrutura de lá, a gente tinha um povo, muita gente lá, e quando a gente veio para São Paulo, a gente veio com nada, inclusive com povo, a gente não conhecia nem gente aqui. A gente vai vender retiro para quem? Quem vai vir para os retiros? A gente veio para cá sem nada. Tudo que a gente tinha era Deus dentro do nosso coração, a obediência que a gente tem de Deus e a nossa roupa e os nossos livros. A geladeira que a gente tinha, a gente ofertou. Os ar-condicionados, as camas, tudo, 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 tudo a gente ofertou e veio para cá sem nada. O retiro passado.
me quebrou, porque foi o primeiro. Imagine você fazer um retiro com 30, 40 pessoas e fazer com 7. Meu Deus. E eu falei, meu pai do céu, nunca vi tanto aperto financeiro pra gente poder fazer as coisas. Só que eu não tô falando sobre dinheiro, gente. Presta atenção no que eu tô falando. Deus, ele vai tirar coisas de você para você aprender a viver sem as coisas. Quando a gente desapegou de todas as coisas, nunca faltou absolutamente nada. Eu me lembro de quando a gente não estava nem com a casa ainda para morar, porque a gente estava nessa transição de ainda procurar, de ainda ir no ID. E a gente estava entrando no sítio da Marcela e do Rafa. E aquele lugar é tão lindo, aquele lugar é tão lindo, né, Paty? E a gente tava assim com o controle, abriu o portão e eu falei, meu amor, no momento onde a gente menos tem alguma coisa, a gente tem tudo, porque Deus sempre usou os filhos dele para nos honrar. E a gente ficou o mês inteiro hospedados naquele lugar que é um sonho. Quem sabe onde é, sabe o tanto que é lindo aquele lugar. Aí imagine que a gente veio um dia, quando a gente veio visitar esse sítio para alugar, me fala assim, ó, qual é a chance da gente procurar um lugar e quando a gente chega ali, naquele portão, tá escrito Sítio Imperial. Vocês acham que foi a gente que deu o nome? O sítio já tinha um nome. Ele podia se chamar qualquer coisa. Quando a gente entrou nesse lugar aqui, a sensação foi: cheguei. E um dia, antes de estar aqui, mas a gente já estava alugando aqui, eu fui deitar na grama, tava uma chuva tão gostosa assim. E eu falei: eu vou deitar aqui, né? Vai que eu consigo falar com Deus um pouquinho. E aí eu fiquei só sentindo a chuva assim. Fiquei ali, tava tão gostoso, mesmo que Deus não falasse algo ali, eu tava tão tranquilo. E aí, sabe aquela voz que você pensa assim, ai, será que é Deus ou será que é coisa da minha mente? Falou assim, o que que significa Ibiúna? Tá certo que aqui ainda é considerado São Roque, mas Ibiúna tá mais perto daqui do que São Roque, a cidade. E Deus falou, o que que significa Ibiúna? Eu falei, pronto, isso deve ser coisa da minha cabeça. Aí depois Ibiúna significa assim, uma coisa tipo nada a ver, né? E aí eu fui depois pesquisar. Ibiúna significa terra escura. Terra escura é terra fértil. É a terra onde tudo que planta nasce. Deus tirou a gente de tudo para plantar a gente numa terra onde tudo nasce. E a gente tava morando num lugar que o apartamento custava 14 mil reais o aluguel. E aqui é menos, mas é muito melhor do que onde a gente estava. Só que aí, o que que aconteceu? Para semente brotar, tem que ser rachado, né? E aí a gente tava com o menor valor que a gente já fez em qualquer império. E nunca faltou nada. E aí agora as coisas estão acontecendo. Vocês que estão aqui, gente, vocês são fruto do primeira. Imagine a árvore que nasceu assim, e nasceu a primeira laranjinha ou o primeiro limãozinho. Vocês são os primeiros limãozinhos do fruto desse lugar onde Deus plantou a gente. Para quem é espiritual, não tem como não olhar para a vida de uma forma tão simbólica a partir dos símbolos que Deus usa. Quando a gente recebeu a palavra de ir para São Paulo, qual a chance de um profeta liberar uma palavra e incluir um gato nela? Deus, ele falou: Eu vejo uma bandeira de São Paulo sobre vocês. As coisas de vocês já estão arrumadas e o gato vai junto. E aí, quando a gente veio, o gato não veio junto. O gato ficou com uma amiga nossa, que acabou gostando tanto dele que ela não quis devolver. Já te dou a palavra, Guilherme. Ela queria ficar com ele, ela chorava de imaginar o gato vindo embora. E aí a gente pensou assim: a gente ama ele, ama o gato, mas a gente não é apegado. Então, se ele vai fazer bem pra ela, que ela fique bem com ele. E esse gato ficou com ela até o dia que ela, que já tinha várias palavras para se mudar para São Paulo, decidiu vir.
E quando ela decidiu vir, ela falou: ele vai ser mais feliz morando com vocês no sítio. E o gato chegou tem 3 dias aqui. Um ciclo completo de sair daquele lugar foi estabelecido nessa edição do Retiro. No tempo onde o gato chegou. Eu não tô falando sobre um gato. Eu tô falando sobre perceber os símbolos de uma palavra que foi liberada e ela tinha um gato. E agora nós estamos aqui. E o gato chegou. E o ciclo completou. Porque do último império para esse, foi a primeira vez que aconteceu aqui, onde Deus nos plantou. E tá acontecendo. O meu marido ganhou mais de 15 mil seguidores do último império para cá. E não para. O Pablo Massal começou a seguir o Denis. Deus usou até o mundo, imagina um gato. Vocês entendem? Vocês aprenderam aqui a ver a vida de uma forma nova. Mas o orar e vigiar é constante. O orar é sem cessar. Quando vocês saírem daqui, o mundo lá fora é normal, tá? Né, John? Tá aí o cara que é lindo de ver. O John, ele era tímido, bem calado, bem calado. Participou de uns 50 impérios. E glória a Deus aconteceu. John, hoje tu faz mais conteúdo do que quem não é considerado tímido. Toda vez que eu vejo um vídeo do John, isso me explode, assim como eu sinto quando eu tô dando aula, porque eu consigo ver um processo de Deus que é completo. Aí todo mundo lá seguiu o John aí, ó. Todo mundo. Gente, o John, ele faz. E não tô nem falando sobre o conteúdo que o John tá falando. É sobre a obediência, é sobre o romper do John. É muito bom te ouvir, John. Fala, Guilherme. Ai, Como tudo, como tudo é bonito, né, Bruna? Muitos acham que às vezes a gente tá nadando no dinheiro, né? E, e só olham para o dinheiro, e o dinheiro é só uma consequência de todos os nossos atos. Muitos acham que as coisas acontecem, fazem acontecer, e eu aprendi uma coisa, e muitos que caminham junto comigo mais próximo, o Lucas Weber aí que tá junto, o Vini também tá mais próximo também, a partir de uns dias para cá, e o Denis vem nos ensinando, e você também, né, o que que significa obediência, o que que significa ter fé, que às vezes as pessoas estão andando, mas não sabem para onde é que estão. E quando Deus mostra a visão, isso é extremamente gratificante. É a graça, de fato, que nos abraça. Então, de nós vermos o quão importante é a gente caminhar em fé, obediência e principalmente honra. Muitos acham que a gente está fazendo, né, querendo aparecer, tirando, mas a gente quer sim aparecer cada vez mais para Deus. E quando a gente desapega das coisas, a nossa vida ela não é mais a mesma. Então, às vezes, as coisas. E a gente vê o quão importante e quão grandioso é o projeto. Eu pergunto para cada um desses homens que estão aí, como eu falei sexta de noite, quando o Denis me ligou, a vida de vocês de sexta para hoje é a mesma ou não é? Não, né? Não, não. Então é isso. Então, gra- a graça ela pega de uma maneira, e eu quero declarar aos céus amém. que cada vez mais Deus vem mostrando, e quando a gente tem a visão, e sexta-feira de manhã, eu tinha um monte de coisa para fazer, eu cancelei toda a minha agenda de reuniões, tinha 3 reuniões, cancelei, e eu de fato fiquei em intimidade com Deus. Eu liguei para o Denis chorando de alegria, porque quando Deus te dá a visão do que vai acontecer nesse ano, que vai acontecer o ano que vem, não tem como explicar. Então, às vezes, muita gente está pegada ao dinheiro. Ah, mas não tem dinheiro. Bah, mas está difícil. Não, Deus só quer saber o nosso coração.
e eu tive a oportunidade de, de ter os últimos meses R$ 1 milhão na conta e, de fato, Deus tirar tudo e ver quão grandioso é o meu coração e se, de fato, eu estava alinhado ao propósito dele. Eu estive e Deus me mostrou o que vai acontecer. Então, estejamos preparados e quem quiser estar nesse rolê, e não é sobre a Bruna e o Denis, mas também é porque quando a gente tem líderes que sabe o propósito, sabe a missão, não tem explicação do que vem acontecendo. Então, gratidão, Bruna, gratidão, Denis, e a gente tá aí obediente, a gente está disposto e disponível. E o Denis me ligou sexta de noite: Guilherme, eu precisava de ti aqui amanhã. Eu disse: olha, posso me organizar, porque quando Deus mostra e a gente bota em oração, às vezes as pessoas acham que a gente age por impulso, por mais que eu sou padrão 7, perfil 7. E quem quer saber o que significa isso, entra no legado, entra lá na plataforma, daí vai saber o que significa Enneagrama. Então a gente não tem como a tua vida ser a mesma. E eu quero dizer, declarar aqui, Marina, tá em casa. Eu sei que tu queria estar comigo, mas quando a gente está apegado e fosse uma pessoa crucial, importante para que eu crescesse tanto, amadurecesse e, e seja preparada, porque o que Deus tem para ti é muito grande. Como pessoa, como profissional também. Eu quero te dizer que tu não vai mais estar atrelado a uma folha de pagamento, que foi muito importante, sim. Tu foi uma dos pilares principais, a base, né? Porque o telhado Deus botou, o manto de proteção Deus botou sobre nossa vida. Então, a nossa vida não vai ser mais a mesma. Seja preparada porque as coisas só grandiosas que Deus está preparando para cada um de nós que quer estar caminhando em fé, obediência e honra. E aí, o que tu falou, Bruna, do John ali, é extremamente importante, porque o John, ele estava lá atrás, ele me mandou, eu tenho esse áudio ainda, né, salvo no Insta. Ele disse: Guilherme, eu estava pensando em desistir o ano passado. E quando eu vi tu fazendo exercício de manhã, de meio-dia e de noite, mesmo a gente não querendo, a gente fazer coisas que a gente quer é fácil. Agora, a gente fazer coisas que a gente não quer, esse é o mais desafiador. Eu poderia estar em casa agora dormindo, descansando, mas quando Deus diz, vai lá e faz, não é pelo Denis, pela Bruna. É por cada um que a gente pode atingir e pode melhorar a vida do próximo, a gente faz. Porque quanto mais a gente dá, mais Deus nos derrama. Quanto mais a gente dá, mais Deus nos derrama. Só isso que eu tenho a dizer. Estejam próximo da chama. O Júlio aí também, sempre disposto e disponível, sempre junto, a Patrícia. E quando eu falo, alguns dizem, o Guilherme. Sim, o Guilherme tem uma base em casa. O Guilherme tem a Marina, que está lá agora cuidando das pequenas, para que eu pudesse fazer isso. Eu sei que ela queria estar comigo, mas eu tenho certeza, amor, nós não vamos mais estar preso a um salário ou uma folha de pagamento, e sim a gente vai estar cada vez mais em intimidade com Deus. E quando a gente conhece não a história de Jesus, e o Denis me ensinou a conhecer o Jesus das histórias, e aí não tem mais o que dizer. Gratidão aí. Obrigada. Essas camas estão aí. E o Guilherme que tá ali cortando as madeiras e construindo as beliches que terça-feira vão estar aqui. É o mesmo Guilherme que em breve vai estar com a Marina e com aquelas duas princesas no helicóptero. No avião. E Deus você? nos mostra isso, né, Bruna? Aí, Bora! bora. Sexta-feira, só para dizer, Bruna, e a Bruna sabe o que eu estou dizendo, tá? Eu serei piloto e chofer de Deus. Então, me Glória a inscrevi Deus. sexta-feira no curso, conheci o Lauro Júnior, ele é coordenador de projetos da Boeing, ele está no Canadá e ele se colocou à disposição para me servir, para me orientar e auxiliar para fazer a prova da ANAC. Então, nós Perfeito. seremos piloto Liga, até para nos ajudar. Então, Deus mostra isso. Quando Deus mostra, quando a gente vê, não tem como desver. Então, é isso. E o avião e o helicóptero, ele tá vindo. tá Tá? Então, vendo? é só uma questão de tempo. Liga pro meu pai que ele vai amar Sim. demais te ajudar.
Eu vou, já compilei todos os dados, essa semana nós vamos conversar. Uhum. Obrigada. Marina, toda renúncia valerá a pena. O atravessar do deserto, a forja do processo, valerá a pena. Eu tô te dizendo que eu já vi seu marido chorando aqui várias vezes, porque ele reconhece os processos. Às vezes pode parecer que a gente, né, as nossas dores, principalmente nós mulheres, a gente pensa assim, se ele tá lá é porque ele prefere estar lá. Não. Se ele está lá, é porque ele é corajoso para renunciar ao que ele gostaria de estar fazendo agora, para fazer o que é preciso. E a gente, como mulher, a gente sofre um pouco com essa lógica, né? Mas tudo valerá a pena. Confia no processo, que o tempo dessa colheita grandiosa, ela não chegou ainda. A semente ainda está rachando. Amamos. Amém. Amém. Obrigado, Jesus. Mulheres estão aqui na Deixa eu destra passar aqui pra para ti. encerrar. Gente, deixa eu liberar aqui a cadeira, vou passar pro meu marido, tá? Amo a vida de vocês e quero convidar as mulheres aqui para terça-feira, talvez assistirem. Eu digo talvez porque vocês têm que chamar a Silvia aí, tá? A gente vai abrir algumas vagas para quem não é aluna do ciclo 4 poder assistir a aula, tá? Então, chama a Silvia aí caso você queira assistir a próxima aula. Beijo. Gente, ó, minha mãe tá aqui, ó. Ah, tua mãe nada aí pra tua mãe. Oi, sogra. Dá oi aí, mãe. Ô, sogra, Amo. responde. Denis e Bruna, só uma fala aqui, dona Selma, para ti, gratidão. Eu sei que para ti foi muito difícil da Bruna ter saído daí, ter saído de dentro do teu lar, mas eu quero te dizer de coração, tudo que essa mulher vem fazendo, muita coisa ela aprendeu contigo, de nos ensinar, de ter um coração com amor. E isso isso não, qualquer pai quer que o seu filho tenha e seja e esteja como a Bruna e o Denis vêm fazendo, e eles vêm nos ensinando muito. Gratidão, Selma. Eu sei que não foi fácil para ti, mas eu vejo no teu olhar que muitos pais querem que os seus filhos estejam bem, querem que seus filhos caminhem na fé, na obediência e honra. E todos os desafios que vêm apresentado pelo mundo, mas nós viemos fazendo a diferença, viemos ajudando, auxiliando para que o mundo seja melhor. E é isso aí. Obrigada. Ô, galera, quem que quer uma palavra do Guilherme e da Marina semana que vem? Então Eu já quero. bota aí na agenda. Semana que vem o Guilherme e a Marina vão fazer a destra. Estamos Eita! dispostos, Toninho. Bora para Boa! cima, acelerar, governar. Bora Chuta, acelerar. cara. E aí, meus irmãos, só para finalizar aqui então, rapidão, tem mulheres aqui e os maridos estão aqui? Tem aí ou não? Quem que é aí? Levanta a mão. Luana Machado, quem que é aqui? Ah, ali, ó, fechou. Quem mais? Vitória. Olha, bora. Ali, ó, bateu uma mulherada aqui, moço. Ixi. O iPhone 2. Quem é que é a esposa do. Quem é que é o marido do iPhone 2? Deixa eu falar uma coisa pra vocês, mulheres. Aqui eu tenho papo de homem pra homem, né? Aqui eu vou ter um papo de homem pra uma mulher. Influencie seu marido a estar mais nesses ambientes. Porque tudo que você quer mudar no teu marido, você não vai mudar nada. É nesses ambientes assim que ele vai ser forjado, porque a própria palavra fala que ferro afia ferro. Existem porções que teu marido vai receber diretamente de Deus. Outros vai ser de homem para homem. Outros vai ser do líder deles. E outros sim vai ser com a esposa, que é você. Se eu puder te trazer um conselho aqui, como um homem,
influencie ele a estar cada vez mais com outros homens ao qual você gostaria que ele se tornasse. Quando eu comecei esse movimento dos homens, eu era o cara mais improvável. Por isso que a Bruna disse: "Ah, ninguém." Um dia uma mulher disse pra Bruna assim, eu entendi o coração dela, mas nossa, eu queria encontrar um Denis por aí. Eu disse: se torne a mulher que vai atrair esse padrão que você colocou na tua cabeça. Quem já participou da jornada sabe, né? Chave e fechadura. Então, se você ainda tem complexos de insegurança, de medo, de insegurança, tem muitas mulheres que não deixam os homens vir para um retiro porque tem medo, porque imagina o que que aqueles homens vão fazer no monte de homem, né? Só que eu vou te falar um negócio para você. Quando nós nos tornamos pessoas melhores, isso reverbera sobre a nossa volta. E quando você, mulher, também se coloca na mesa com outras mulheres, existem porções que são liberadas diretamente também para você. Então, mulheres que estão aqui que não fazem parte da jornada online ou um dia presencialmente, e estiver no tempo e no momento, e normalmente a gente fala, né? Tudo no tempo de Deus. Pois é, mas o tempo de Deus é agora. Ah, um dia, se Deus quiser. Deus quer, Ele já te abençoa, é só você se posicionar, só você decidir. Mas as mulheres, assim como os homens, deixam tudo para fazer. É filho, é escola, é casa, é trabalho, é profissão, mas se deixam sempre por último lugar. Só se veem quando estão no extremo, assim como muitos homens, que só chegam aqui quando estão no ápice da dor, no ápice do extremo, no ápice emocional. Não espere chegar no extremo. Se posicione por você. Se você não tiver ainda esse nível de amor para se posicionar por você, se posicione por quem você ama. Porque o que você não resolve, você transfere. Eu vou repetir. Fala com a boca assim, tudo que eu não resolvo, eu transfiro. Porque isso que vocês aprenderam a resolver a parada aqui, irmão. Entendeu? E aí exige paciência. Porque quando eu conheci a Bruna falou muito do marido que ela tem, do marido que ela tem, mas eu vou falar um negócio aqui da mulher que Deus me presenteou. E quando Deus quer prosperar um homem, ele não dá dinheiro para ele. Sabia disso? Deus dá uma mulher. Quando Deus quer fazer um homem rico, ele não dá Pix na conta, ele dá uma mulher. Então valorize a mulher que você tem, valorize a esposa que você tem, valorize a companheira que você tem. Porque no fundo, no fundo, a mulher, ela é só o teu próprio reflexo. Diversas vezes com a Bruna, ela tinha atitudes e comportamentos que eu não aceitava. Tinha coisas que eu não concordava, mas eu entendi e respirava, porque muitos homens saem do império querendo mudar o mundo. Não queira mudar o mundo. Queira mudar o teu primeiro, o teu próprio mundo interno, que é o que vocês aprenderam muito aqui, né? E depois as pessoas na tua volta vão perceber a tua mudança. E aí você não vai ficar enfiando goela abaixo para os outros o que eles têm que ser, o que eles têm que fazer e como tem que ser. Você vai apresentar Cristo. E foi isso que eu fiz na vida da minha esposa. Eu apresentei Cristo para ela, do meu jeito, da forma que Deus me ensinou. Muitas vezes em silêncio, que vocês aprenderam muito aqui, né? Como foi a palavra que eu liberei pro Guilherme. Cala a boca e faz. O Guilherme ficou indignado comigo. Mas o resultado tá aí. Só que pessoas questionam às vezes a forma que Deus age. Assim como foi com outros casais aqui que tiveram casamentos reconciliados que parecia ser impossível. O que é impossível para você? O que é impossível para você? Nada. Mas no primeiro dia muita coisa era impossível para vocês. Então deixa eu te dizer um negócio. Eu não sei o que Deus que você serve, mas eu sei que o Deus que eu sirvo, ele se manifesta. E muito. E eu declaro sobre a tua semana, em nome de Jesus, uma semana abençoada e que Deus se manifeste muito na tua vida e que você possa sentir isso de forma palpável. E se você quiser viver isso de forma intensa, de forma profunda, junto com a gente,
vai ser uma honra te servir. E tudo que minha esposa falou aqui é simplesmente entendermos que nós não estamos aqui por dinheiro ou por coisas. Nós estamos aqui pela eternidade, pela glória. Que você possa acessar isso como teu lugar de filho, de filha, como teu lugar de esposa, como teu lugar de cidadão, como teu lugar de líder, como teu lugar de empresário, porque ambos são posições. E quando a gente consegue discernir tudo isso, a gente consegue se mover em Deus de formas diferentes. Porque Deus, ele ensina nós a ser multi-artes. Você não é somente uma coisa, você é várias coisas, você é tudo que você quiser. Mas não com aquela forma do ego, de arrogância. Não, é por reconhecer. E o meu papel esse final de semana com vocês foi simplesmente relembrar quem vocês são. Quando você relembra quem tu é, ninguém mais te faz de bobo, nem de manipulado, nem de idiota. Você simplesmente entende. Peraí, eu tô aqui domingo de manhã fazendo um monte de beliche, porque eu sei que faz parte de um propósito, porque eu sei que pessoas vão usar essas beliches, porque eu sei que vidas vão ser tocadas, porque eu sei que eu tenho uma habilidade que pode estar edificando o reino, porque a vida é feita de fases. Nós achávamos que esse sítio seria a nossa casa, só que a gente descobriu que não, que esse sítio é a sede da comunidade Asos. E aí eu vou fazer o quê, irmão? Se eu consagrei tudo a ele? Quando eu entrei aqui, eu disse, Senhor, eu consagro esse sítio a ti. Ó! Caiu no golpe. E nós queremos construir mais aqui. Avançar mais, multiplicar mais. E a gente quer que você possa fazer parte disso. De forma genuína, de forma verdadeira, de forma profunda. Sintam-se amados por mim. É só isso que tem no meu coração hoje. Daqui uns dias tá vindo a suíte aí, container aí. Arruma um espaço aí. E aí? Não sei, tem algum homem que quer mandar um recado aqui, se posicionar? Tem alguém? Vem aqui do ladinho aqui, ó. Fala aí, fala aí. Lígia, amor da minha vida, eu tô voltando. E muito melhor. Eu tô voltando para mudar as nossas vidas. Me aguarda. Vai lá. Aqui, ó. Bora. Oi, meu amor. Ladinho. Eu pensei que fosse chegar nesse ponto assim. Hum. Yara, meu amor. Coração. Consigo expressar. Gratidão, meu amor. Eu te reconheço por tudo que você fez na minha vida. Inclusive me ajudar a colocar aqui também. Um presente de Deus. Você é o meu presente de Deus. Obrigado, coração. Eu te amo. Meu amor, muito obrigado por me colocar no lugar que você quer que eu esteja um dia. Você me permitiu estar aqui e eu tô voltando um novo homem. Eu te amo. Pai, mãe, só queria dizer que do que eu sou, o que eu vier a ser, vocês fazem parte disso, tá? Amo vocês. Amo você, Lucas. Tamo junto. Oi, Nenê. Eu queria
te agradecer, porque na hora que eu tava desistindo de vir pra cá, você foi lá e vai, amor, você consegue. Você é o maior presente que eu já tive. E eu quero antecipar já minha chegada para ir, porque tem algo grandioso que eu quero liberar em casa. E eu te amo muito, nenê. Tô com muita saudade. Oi, amor. Bom dia. Te amo muito. E agradeço por você estar me dando força. Um dos momentos mais difíceis da nossa vida. Você tem estado junto comigo. E como a palavra de Deus fala, uma mulher sábia põe seu esposo na mesa dos reis. E eu agradeço por isso. Estou voltando outro daqui. Pela nossa família. Pelo nosso propósito. Te amo. Obrigado por estar aqui junto comigo. Meu amor, quero te honrar aqui, falar que eu te amo, que eu estou enxergando um marido melhor. Te agradecer por tudo, pelo apoio que você me dá, por não soltar minha mão em nenhum momento. E falar igual a você, estamos juntos até a glória, viu? Tem mais? Falta alguém que quer ir? Bora. Mais alguém quer ir? Dois, uma. Aí, espere ser chamado. Isso aqui muda tudo, viu? Oi, amorzinho, bom dia. Olha eu, o amorzinho tá lá embaixo, quadradinho lá. Dia, a coisa mais importante que eu tenho aqui pra te falar, e falar pra todo mundo aqui também, porque minha namorada que tá ali embaixo, com certeza, né? Talvez vocês também poderiam falar isso pra ela. Muito obrigado por não desistir. Ó, Muito obrigado pela segunda coisa, que é a paciência que você teve comigo. ó. Muitas coisas eu consegui pensar, consegui ter uma visão aqui que eu não tinha. Ó. Então, confie em Deus, quem sabe a gente pode ter um futuro muito, muito brilhante mais pra frente. Muito. Muito obrigado, viu, amor? Te amo. Mas, meu amor, quero te dizer que eu te amo muito. Estou com muita saudade de você, da Ada, nossa menina, nosso fruto. Quero te honrar, dizer que você é uma mulher incrível. Meu amor, como eu não pude potencializar você. E eu chegando em casa, eu quero poder potencializar a mulher maravilhosa, incrível. E você me fez ser esse homem que eu sou. Eu te amo muito. Você é incrível, minha linda. Bora. Tem uma dessas na cozinha, hein? Esperar chamar? Tem mais! Tem mais! Se não esperar chamar, aí vai ter que voltar no verdinho, então. Bora. Tem uma tela aí que pode estar explodindo você. Ó, tem outra tela não. Você vai achar que Há um mês atrás eu estava aí, hein? E isso foi uma grande resposta para minha vida. Eu achei que eu de novo. Não deixou. Pega a oportunidade de pensar. Que doideira, hein, Anderson? Chuchuquinha tá por aí?
Eu te amo, neguinha. Você é o anjo que Deus colocou na minha vida, né? E o maior presente, né? Eu me sinto um bilionário. Eu já sou rico demais. Eu sou agraciado. Ai, chupa Salomão. Ninguém mandou Salomão arrumar 1.000 mulheres, né? Só bastava uma só para Deus fazer milagre em nossa vida. Te amo, neguinha. Você é uma benção, viu? Oi, meu amor, eu te amo e você é a bênção que Deus colocou na minha vida. É, eu ouvi uma frase de um grande sábio: quando Deus quer prosperar um homem, ele coloca uma mulher na vida dele. E Deus colocou você na minha vida e deu esses dois frutos maravilhosos, que é Laura e Valentim. Vocês é o maior presente que Deus me deu. Amo todos vocês. E mais? Foi alguém? Foi todo mundo? Aqui foi. Nunca perca uma oportunidade. Sua esposa não tá ali? Ah, isso. Não vieram ali? Pergunta ali, pergunta se ele tá vendo. Surpresa é mais legal, né? Amor, te amo. Obrigado por servir com tanta excelência, por poder contar contigo em todos os momentos. E obrigado por aceitar casar comigo em Cancún. Te amo. Ah, amorzinho, cadê minha vida ali, ó? A vida ama muito e, como eu sempre declaro aqui, a cada império eu me torno um homem ainda melhor e tu não perde por esperar. Então, eleve as tuas expectativas e, assim como o Anthony falou, ano que vem estaremos em Cancún comemorando o nosso matrimônio. Ihu! Te amo! Te amo, maravilhoso da minha vida. Olá, meu amor, tudo bem? É muito importante, né? Poder sair do nosso ambiente, para poder até valorizar o que a gente tem, né? A gente tem um tesouro muito lindo em casa, a nossa relação, os meninos, e a gente está passando por um momento novo e esse encontro veio no momento certo, né? Veio no embalo daquilo que a gente tem buscado. Tem sido um momento especial para a gente. Aprendi muita coisa aqui, tô morrendo de saudade, louco para chegar em casa, colocar em prática. Meu coração tá fervendo aqui de amor por você e pela nossa família. Te amo. Beijo. Tá bom. Galera, que vocês estão aí, sintam-se amados. A gente vai encerrar aqui a destra. Se você. E ó, Denis, ó, esse cara aqui, ó, Bom dia. meu irmão, vai ter que estar no Império, ó. Tá Ixi, fugindo, ó. Tá é, fugindo? Sim, esse aí vai ter que ir. não Tá tem como, fugindo. não tem como fugir de ti mesmo. Onde tu for, tu vai estar. Cedo ou tarde a gente vai se encontrar. É. Irmãos, sintam-se amados, tá? Quem tá aqui, as esposas, os maridos, influenciem eles a estar nesses ambientes. E vocês, em família, na destra, estejam aqui. Convidem pessoas que vocês amam para estarem aqui, para que possam estar recebendo também algo precioso todos os domingos, tá? Que é o nosso ambiente de crescimento. Tá? Ouviu uma música? É. Vamos? Vamos ouvir uma música? Tá ouvindo aí? Sim! Sim, para ouvir a música, mas eu não estou escutando muito bem. Não aparece mesmo. Aqui não aparece? É para animar. Eu já sei meu lugar, Então tá. Não, é para todo mundo ouvir. É Assim. que assim, ó, domingo de manhã ninguém quer acordar, fala a verdade. A gente quer dormir um pouquinho mais.
Mas todas as vezes que a gente acorda e vem pra cá, o nosso dia, ele se torna muito mais alegre, animado e realmente parece que dá vontade de viver aquele domingo. É. Então essa música, ela é uma música muito animada para que a gente, o Lucas que fez, para que a gente possa lembrar disso. Lucas Weber. Weber tá ali na Cássia e no Vini. Vamos ouvir junto agora. Bota aí, ô moço. Ô, Crislane, então mais. Ouvindo aí agora? Ouvindo? Ainda não. Ah. Ah, mano. E bota no grupo lá, então. Eu mando nos grupos todos. Manda tudo nos grupos lá, Silvio. Nós vamos ficar com a música. É, vamos ficar com a música. Tchau, pessoal. Tchau, galera. Um abraço. Deus abençoe a vida de cada um. Bora pra cima. Amém! Excelente domingo a todos nós. Daqui a pouco estaremos juntos. Bora acelerar! Bora, Guilherme! Bota a fralda e vai! Bora acelerar! 5 fraldas e vamos! Bora acelerar! Bota a Bora! fralda, GG, mais e vai! Vamos! Tem geriátrica, bota se não tiver pequena. Ai, eu te amo! Mais! Vem mais! Eu já sei me encontrar no caminho, na direção pra caminhar. Comigo antes do você. Essa me lembra onde eu preciso estar. Bora! Deus abençoe, pessoal, de cada um. Deve passar uma semana extraordinária. Vós sois a luz do mundo. Amém! Nós somos a luz do mundo.